As mudanças promovidas em 2017 pelo Judiciário Cearense para priorizar o primeiro grau de jurisdição já vêm trazendo resultados. A produtividade em varas e juizados aumentou cerca de 30% em 6 meses. Para falar sobre os benefícios das ações desenvolvidas em prol da celeridade dos processos, eu converso com o juiz Ricardo Alexandre Costa, presidente da ACM, Associação Cearense de Magistrados. Seja bem-vindo. Olá, prazer nosso. Doutor Ricardo, que medidas já foram adotadas pelo Judiciário Cearense para priorizar o primeiro grau referentes a orçamento e força de trabalho? Nós podemos destacar duas principais medidas que consistiram na transferência de recursos orçamentários de pessoal de cargo em comissão do segundo para o primeiro grau de jurisdição, que possibilitou a criação do cargo de assistente, que nós chamamos vulgarmente de assessor de juiz, no primeiro grau, onde hoje praticamente todas as unidades judiciárias do estado do Ceará, de primeiro grau, possuem um assessor. Guardada aquela proporção de cargos comissionados reservados aos servidores, nós trouxemos para a força de trabalho no primeiro grau 198 pessoas novas que incrementaram essa atividade fim do juiz. Essa parte ela tem a ver também com orçamento, porque houve a necessidade de um corte no segundo grau de jurisdição, que além do desligamento dos terceirizados, o segundo grau foi afetado com a transferência de recursos dos cargos comissionados no Tribunal de Justiça para os desembargadores, que foram transferidos para esses cargos no primeiro grau nos juízes. Por exemplo, só para que nós saibamos, o valor global do orçamento gasto de cargo comissionado no Tribunal de Justiça, de 55% do valor global gasto no primeiro grau e 45% no segundo grau. Hoje nós já estamos a algo em torno de 75% no primeiro grau e só 25% no segundo grau, no indicativo de que a aplicação do recurso ele está chegando próximo daquilo que é o ideal pelo CNJ, que é exatamente observada a demanda de casos novos, né? E os nossos casos novos aqui no Ceará indicam a necessidade de 90% dos recursos para o primeiro grau e 10% para o segundo grau. O senhor acredita que a nova organização judiciária que está sendo implementada pela Justiça Cearense também vai contribuir para a celeridade processual? O grupo de estudos que foi constituído no tribunal, que gerou o projeto de lei, que foi debatido na Assembleia, ele levou em consideração basicamente a demanda de casos novos. Ora, se algumas cidades que têm uma demanda muito maior, com a mesma estrutura de uma cidade que tem uma demanda muito menor em população, em casos novos com a mesma estrutura judiciária, o tribunal buscou com esse projeto, balancear a carga de trabalho dos juízes e servidores. Por exemplo, nós temos a cidade de Baixio, com 6 mil habitantes e uma média de 200 e poucos casos novos por ano, com a mesma estrutura judicial da cidade de Horizonte, da comarca de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, com mais de 60 mil habitantes, ou seja, 10 vezes mais habitantes do que Baixio, e com uma demanda de quase 1.500 casos novos por ano. Ou seja, a estrutura de Baixio, juiz, promotor, servidores, ela era subutilizada e Horizonte era uma super demandada. Então, o que o tribunal fez na prática foi colocar juízes de outras comarcas vizinhas para atender, por exemplo, comarcas como Baixio e trazer essas unidades para as cidades que necessitam, como Horizonte, como Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Sobral, Canidé e etc. Então, na verdade, além de aumentar a celeridade, vai aumentar também a produtividade do Poder Judiciário como um todo. Por quê? Como eu posso exigir de uma unidade que ela produza, por exemplo, a média de julgamento, a média de baixas no ano de 1.200 processos, se ela só recebe 250 por ano, né? Outra ação com o objetivo de acelerar processos foi a Semana de Sentenças e Baixas, realizada em dezembro. Qual o resultado desse esforço? O resultado foi extremamente positivo para a sociedade, porque o engajamento dos magistrados, dos juízes, dos servidores, do tribunal como um todo, do corpo administrativo do tribunal, trouxe para nós um resultado final de baixo julgamento equivalente a 5 vezes de uma semana comum. Nós baixamos e julgamos em torno de 80 mil processos, isso não é pouco. Quem vai ser beneficiado, na verdade, é o cidadão que tem um processo na justiça e que deseja a solução mais rápida possível. O TJCE possui comitê permanente para pensar ações que confiram maior eficiência ao trabalho realizado pelo primeiro grau. Qual o papel do comitê e quem faz parte? O Comitê de Priorização do Primeiro Grau é um instrumento importantíssimo porque ele traz atores do Poder Judiciário, juízes, servidores e desembargadores,
secretários da administração para uma conversa permanente. Essa conversa permanente ela busca exatamente alinhar as ações que o tribunal está tomando com o planejamento estratégico, com a readequação da força de trabalho, com a distribuição orçamentária, com um diálogo maior com a sociedade, governança corporativa entre juízes e magistrados para que a gente possa, por exemplo, desenvolver boas práticas a serem demonstradas e serem multiplicadas em todo o Poder Judiciário cearense, não só no Ceará, mas também repassadas para outras cidades do Brasil, fazem parte, além de juízes indicados e secretários indicados pelo tribunal, juízes também eleitos pela própria categoria, pela própria classe dos juízes, servidores eleitos também pelos servidores e também integrantes indicados pelas associações de classe. Por exemplo, a ACM indica um magistrado para participar das reuniões, e nessas reuniões nós temos direito à voz, e na medida em que todo mundo acaba participando, juízes, servidores e a administração como um todo, nós acabamos tendo um certo empoderamento daquelas ações que estão sendo levadas a cabo pela administração, e o resultado ele é o melhor possível porque todos saem satisfeitos. Em um cenário de crise econômica no país, é possível implementar ações de melhoria do judiciário que não representem impacto financeiro? Sem nenhuma dúvida. O brasileiro ele é criativo por natureza. Quanto mais a gente consegue padronizar ações, quanto mais a gente consegue simplificar processos, mais a gente vai conseguir emprestar celeridade ao procedimento judicial. E isso não demanda nenhum tipo de aplicação de recurso. Basta que nós, exatamente dentro desse diálogo que há no Comitê de Priorização do Primeiro Grau, não só com os atores do Poder Judiciário como um todo, mas com a sociedade civil, nós encontramos sim nesse debate várias situações onde nós podemos, aperfeiçoando aquilo que já fazemos no dia a dia, produzir mais, gastando a mesma coisa ou às vezes até menos. Os métodos consensuais de solução de conflitos são vistos como solução para desafogar demandas judiciais. O que o Poder Judiciário tem feito para fomentar essas ações? Desde 2006, salvo engano, o CNJ instituiu a Política Nacional da Conciliação com vários slogans, por exemplo, conciliar é legal, e o Estado do Ceará ele aderiu a essa política desde aquela época. E nós temos, ano a ano, aperfeiçoado essa política. Por exemplo, hoje, o Ceará forma mediadores, conciliadores e juízes leigos para atuar dentro do nosso sistema de uma forma muito profissional, utilizando a Escola Superior da Magistratura, trazendo pessoas que trabalham inclusive como voluntárias, mas fomentando essa cultura que não é ainda tão discutida, principalmente nas faculdades de Direito, que é a da conciliação, que é a da autocomposição das partes. Tanto é verdade que essa política adotada no Ceará, ela traz resultados como, por exemplo, o Justiça em Números demonstra que o Ceará se não o mais eficaz nessa política de realização de acordos, mas um dos mais eficazes tribunais do Brasil. Essa política, além de agilizar, ela de fato soluciona o problema porque as partes se autocompõem, dando uma efetividade maior ao resultado daquele que seria talvez um processo judicial. Ações de políticas públicas, como ressocialização de presos e parcerias do Poder Judiciário com outras instituições, são importantes no esforço de melhoria do primeiro grau de jurisdição? Também, sem nenhuma dúvida. Isso aí também está previsto na política prioritária do primeiro grau adotada pelo CNJ. Nós temos vários exemplos de projetos sociais, de projetos onde os juízes acompanham a sociedade, que vem surtindo muito efeito. Nós temos, por exemplo, situações que tratam de violência contra a mulher em Quixadá, onde o foco é a mulher em si, é o acompanhamento à mulher. E temos, por exemplo, o caso de Maracanaú, onde o colega que desenvolve esse trabalho em Maracanaú, ele tem o foco mais na tentativa de reeducação do infrator. Em Tauá, na ressocialização dos presos, em Guaraciaba do Norte, com projetos de leituras para os presos, para que eles possam retornar à sociedade e retornar com uma mentalidade um pouco diferente daquela que entraram lá. Em Camusim, por exemplo, nós temos também um projeto que trata o infrator de menor potencial ofensivo, aquele cujas penas chegam até 2 anos no máximo, no juizado especial, com vários tipos de acompanhamentos, com palestras, debates, rodas de conversa, acompanhamento
pessoal pelo juiz e pela equipe de psicólogos e assistente social. O projeto dos colegas Luciana Teixeira e César Belmino foi finalista do Inovare, Aprendizes da Liberdade. O CNJ hoje, inclusive, se interessa por esse projeto e em breve estará vindo uma equipe à Fortaleza para que a gente possa apresentar para os conselheiros do CNJ e, de repente, quem sabe isso ser irradiado para todo o Brasil. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua a falar sobre os esforços da Justiça cearense para acelerar processos no primeiro grau. Estamos de volta. No programa de hoje falamos sobre as ações promovidas pelo Judiciário cearense para acelerar o julgamento de processos no primeiro grau. Nosso entrevistado é o juiz Ricardo Alexandre Costa, presidente da Associação Cearense de Magistrados. Doutor Ricardo, a priorização do primeiro grau é uma tendência em todos os tribunais do país. Existe alguma determinação do Conselho Nacional de Justiça? E por que é necessário concentrar esforços nessa instância? Em 2014, surge a primeira resolução que fala da priorização do primeiro grau de jurisdição, que é a 194, complementada depois pela 195 e pela 219. Por que essa priorização? O primeiro grau é, na verdade, a porta de entrada, a principal porta de entrada do Poder Judiciário. Logo, nós precisamos de mais recursos financeiros e mais recursos humanos no primeiro grau. E o CNJ ele tem essa política de priorização, determinações no sentido de que o orçamento seja distribuído equitativamente e a força de trabalho também equitativamente. Qual é o principal critério que o CNJ utiliza para cobrar dos tribunais essa priorização? É exatamente a demanda, a entrada de casos novos no último triênio. Com relação ao Ceará, quais são as principais demandas dos juízes? A virtualização total dos processos. Esse é um desafio que várias gestões do tribunal vêm buscando e eu acredito que a magistratura apoia certamente. Nós precisamos também de um pouco mais de estrutura de pessoal, como por exemplo, alguns estados, até estados pequenos, têm mais de um assessor para o juiz. Tem vários estados onde o juiz hoje é responsável só pelo seu gabinete e não pelo tramitar burocrático dos processos. O Ceará ele já deu passos nessa direção, mas ainda precisamos caminhar mais. Nós temos hoje secretarias únicas da Fazenda Pública, das varas de família, em Fortaleza, por exemplo. Também precisamos caminhar e temos avançado num diálogo permanente com a Comissão de Segurança do Tribunal na segurança dos magistrados e dos fóruns. Outra que eu gostaria de citar aqui é uma melhor qualificação do nosso corpo de estagiários. Nós já propusemos, e o tribunal está estudando, o programa de residência judicial. É uma pós-graduação a nível de especialização, onde a escola da magistratura promoveria em parceria com a universidade, com uma parte de carga horária teórica, 360 horas teóricas e um pouco mais de 800 horas práticas nos gabinetes dos juízes e dos desembargadores, nessa vivência que inclusive impactaria para os próximos concursos de juízes e servidores. O senhor já foi servidor do tribunal e agora representa os magistrados. Como isso ajuda a ter uma compreensão mais ampla do funcionamento do judiciário? Eu fiz agora 22 anos de Tribunal de Justiça. Foram 10 como servidor concursado, ocupando cargos comissionados também, e agora 12 como juiz. Eu andei o estado inteiro como juiz e andei também como servidor, numa feliz coincidência. São experiências que nós trazemos e que nós podemos trocar com os colegas mais jovens, até mesmo com os servidores, porque dá uma noção geral do funcionamento do que é o Poder Judiciário. Ao invés da gente ficar apenas reclamando, nós temos muito mais condição, não só eu, mas vários outros juízes que também estiveram na mesma situação, de ser servidores por um bom tempo, de fazer propostas efetivas para que a gente possa, de fato, atacar problemas que nós sabemos que existem. O juiz, ele, quando conhece a realidade da secretaria, dos servidores, das dificuldades que as pessoas enfrentam fora do gabinete do juiz, ele tem muito mais condição de aplicar a justiça. Eu conversei com o juiz Ricardo Alexandre Costa, presidente da Associação Cearense de Magistrados.